Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um outro evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Em algumas versões está escrito que seja anátema. E por conta desse dos livros que nós usamos como base, né, contra seitas e heresias ou contra outros ensinamentos, é o livro de Gálatas, que é um compilado que Paulo faz contra falsos ensinos que estavam surgindo. Ele ensinou para a igreja e a igreja estava rompendo, mas ela foi se deixando levar por outros ensinamentos. Então Paulo escreve essa carta para alertá-los que eles estavam entrando de novo em um jugo que Jesus não pediu, um jugo que Jesus não colocou. Então, como o pastor falou, nós estamos todas as quintas aqui estudando sobre seitas e heresias. E só para reforçar, né, o que é uma seita? Uma seita, como ele falou, é uma palavra que significa caminho, um segmento. Então, são contextos em que as pessoas resolvem seguir alguns ensinamentos, escolher algum caminho diferente daquilo que já é estabelecido. E heresia é um desvio, não é um erro, é um desvio teológico. Ele nega doutrinas elementares da fé que já foram estabelecidas. Independente se foi do cristianismo ou o que quer que seja, a palavra heresia é negar uma doutrina estabelecida, uma regra estabelecida. No nosso caso do cristianismo, da Bíblia, nós consideramos alguns desses ensinamentos que nós vamos falar aqui como heresias, porque eles negam doutrinas basilares da fé. E hoje nós vamos falar sobre os Mormons, como o pastor Mateus falou, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a mais conhecida como SUD. Eles são conhecidos como Mormons, embora alguns não gostem de serem chamados como Mormons. E por que Mormon, né? Porque Mormon é um historiador, um profeta historiador que compilou mais de 1000 anos de história em umas placas de ouro. Nós vamos ver a história mais para frente. E aí Joseph Smith fez a tradução dessas placas e trouxe a doutrina dessa igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como eu falei, o nome do fundador é Joseph Smith. Foi fundado em 1830 nos Estados Unidos, mas ele teve a revelação dessa doutrina nova, desse outro evangelho, em 1820. Ele era um rapaz, ainda tinha mais ou menos 14, 15 anos. Ele recebe uma revelação porque, segundo a história dele, estava havendo uma grande confusão nas igrejas, uma grande apostasia, e ele estava confuso em saber qual é a igreja verdadeira, que doutrina que eu devo seguir, o que eu devo fazer, para onde ir. E ele é imbuído, né, dessas questões, desses desejos. Ele vai até Tiago 1,5, que diz que o Senhor dá sabedoria deliberadamente. Então ele começa a orar a Deus, falando: Deus, me mostra qual é a religião correta. E uma dessas perguntas que ele faz, dessas orações, ele recebe uma revelação do Pai. O Pai, Jesus Cristo, aparece a ele segundo a história. Tem até a figurinha ali, que é o que, se você procurar Joseph Smith, é essa figura que mais apareceu, ele, os 2 ou 3, que eu vou explicar também lá na frente o que são esses 3. Então ele recebe a revelação do Pai, Jesus Cristo, eles aparecem para ele, e ele diz, o Deus, né, Deus, o Pai Celestial, fala: olha, esse aqui é meu filho amado, Jesus Cristo no caso, ouviu. Ouviu. Então ele começa a perguntar: qual é a religião certa? Já que vocês me apareceram aqui, qual é a religião certa? E aí Jesus diz a ele que nenhuma das religiões mais eram corretas, porque elas tinham apostatado, se desviado da fé, que a última igreja verdadeira foi encerrada a partir dos apóstolos. Quando os apóstolos faleceram, acabou-se a verdadeira igreja de Jesus. Então eles foram apostatando, desviando, etc. E aí só dessa revelação nós já vemos algumas nuances que trazem contradições. Porque na própria Bíblia, onde nós temos há passagens que diz que ninguém jamais viu o rosto de Deus, e ele diz que viu a Deus. Outra
que o próprio Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Então, como que a igreja que Jesus estabeleceu se encerrou na era dos apóstolos e ficou morta por vários anos, né? Como ele diz que ela ficou morta e não tinha mais, eles apostataram. E também tem outras contradições, porque algumas passagens diz que primeiro ele recebeu o pai e o filho, depois ele recebeu um anjo chamado Moroni, outra passagem diz que esse anjo não chamava Moroni, mas chamava Nefe, e aí é uma confusão, porque ora é um anjo, ora é outro, e ninguém sabe quem é o anjo verdadeiro. Ele escreve uma coisa, daqui a pouco ele vai lá e escreve de novo, falando que é outro nome. Então, são confusões que já trazem uma certa dúvida a respeito dessa religião. Um outro ponto é que eles reconhecem a Bíblia. O pessoal acha que os mormons não reconhecem, mas eles reconhecem a Bíblia. Eles têm ela como uma autoridade na igreja, porém tem um acréscimo. Lembra na primeira aula, no primeiro estudo, que o pastor falou que uma seita sempre vai ter operações matemáticas? Eles vão adicionar, vão subtrair, vão multiplicar e vão dividir. Então, uma das coisas que eles adicionam são livros. Eles têm mais outros 3 livros, além da Bíblia, que é a Doutrinas e Convênios. O livro de Mórmon, eu até consegui um aqui que eu fiquei tão feliz. Livro de Mórmon. Inclusive, o Léo, né, não pôde vir, é um rapaz que tem visitado aqui, ele é um ex-mórmon, ele que conseguiu esse livro aqui para mim, para eu estudar para essa aula. E o livro de Mórmon tem Doutrinas e Convênios, que é uma espécie de livro de regras e alianças que são feitas entre os mormons, dos ritos, e a Pérola de Grande Valor, que é o estudo, é tipo a interpretação, né, de tudo que é falado na Bíblia, no livro de Mórmon, nos Doutrinas e Convênios. E a questão central é que eles são seita porque eles alteram os fundamentos essenciais da fé. Eu queria falar a respeito de 12, mas estudando, são tantas coisas. Os 2 Rones lá em casa ficavam doidos comigo, eu falando, gente, não acredito. Então, são tantos assuntos que divergem daquilo que nós acreditamos, que eu tive que me ater só a 5 para eu não desesperar e nem pirar nem a mim e nem pirar os outros. Então, vamos devagarzinho. A primeira que eu trago agora é a doutrina de Deus. Primeiro, os mormons, eu coloquei um quadro aqui, infelizmente essa partezinha aqui, mas eu vou ler. O quadro de vermelho é no que os mormons acreditam, o quadro de verde da Bíblia, e eu vou explicando cada um. Os mormons têm Deus Pai, que é chamado de Pai Celestial, e tem Jesus, o Filho do Pai Celestial, do Pai Eterno. Na Doutrinas e Convênios, lembra que eu falei que é um livro de regras e alianças? Eles dizem que Deus, Pai, ele tem um corpo físico como nós. Ele é como um homem. Por quê? Porque eles acreditam que Deus já foi um homem exaltado. Qual é a crença deles a respeito da divindade? Todos nós somos espíritos, nós morávamos em outros mundos, no céu e em outros mundos, e aí recebemos um corpo. Na verdade, eles acreditam na pré-existência das almas, né, dos espíritos. Então, a partir desse momento, Deus, que era um homem e que atingiu a elevação espiritual e se tornou um homem exaltado, mais inteligente do que todos, e instituiu as regras e os fundamentos, esse Deus, ele escolhe as pessoas que virão. Nós, assim, ganhamos um corpo e aí caminhamos de acordo com o que pretende para galgar novamente a nossa elevação espiritual e ir para outros mundos. Nós vamos ver, são coisas assim que vai puxando e que você fica, meu Deus, e agora? E aí uma coisa vai puxando a outra. Então, uma das coisas que precisamos entender é, eles acreditam que Deus tem corpo físico. Eu até tirei aqui um pedaço lá da Doutrina e Convênios dele, que diz assim, ó, na seção 130, verso 22 e 23. O Pai tem um corpo de carne e ossos tão tangível como o do homem. O Filho também, mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de espírito. Se assim não fora, o Espírito Santo não poderia habitar em nós. Um homem pode receber o Espírito Santo e esse pode descer sobre ele e não permanecer com ele.
Joseph Smith ensina que Deus, o Pai, e seu Filho são pessoas separadas. Aqui nós temos uma outra heresia que fere um princípio que nós acreditamos na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são juntos. Um só Deus subsistindo em três pessoas. Então eles dizem que Deus Pai, Jesus, porque Jesus, nós vamos lá na frente, eles não consideram Jesus como um Deus, eles acreditam como uma criatura eterna também espiritual, mas não como um Deus, como nós acreditamos, com todo o poder eterno. E o Espírito Santo é como se fosse basicamente testemunho de Jeová, como se fosse uma força ativa. O Espírito Santo está ali operando no homem, ele não tem carne e osso, mas Deus e Jesus têm corpo físico de homem. E ele diz mais uma coisa, que isso aqui para mim foi o pior. O próprio Deus foi como somos agora, e é um homem exaltado e está entronizado no céu. Esse é o grande segredo. Se o véu fosse rasgado hoje, e o grandioso Deus que mantém o mundo em sua órbita, que sustenta todos os mundos e todas as coisas com seu poder, se tornasse visível, se vocês pudessem vê-lo hoje, veriam que é semelhante ao homem na forma, como vocês em toda pessoa, imagem e forma do homem. Os mormons acreditam que Deus Pai tem corpo físico de carne e osso e que ele já foi um homem que alcançou exaltação. E nós vemos na Bíblia que Deus é espírito. Em João 4:24 diz que Deus é espírito e ele procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Colossenses 1:15 diz que Deus é invisível porque Jesus é a imagem do Deus invisível, nós não podemos vê-lo. Um dia nós poderemos apreciar toda a beleza dele quando nós tivermos o nosso corpo glorificado. Mas até então nós não podemos dizer que Deus tem um corpo físico, porque a própria Bíblia diz que ele é espírito, ele é invisível e outra característica, ele é único e é eterno. Não tem como ser três deuses, nós não adoramos três deuses. O pastor até falou na semana passada a respeito dos TJs. Não há três deuses, há somente um Deus subsistindo em três pessoas. Se a visão deles sobre Deus já é um pouco deturpada, um pouco não, bastante deturpada, imagina a visão que eles têm sobre Jesus Cristo. Então a cristologia deles também é diferente. Primeiro que eles acreditam que Jesus é um primogênito, um espírito criado. Assim como os TJs usam aquele versículo para dizer que ele é o primogênito de todas as coisas, os mormons também usam esse versículo como fundamento de que ele é primogênito criado, é um espírito criado. Porque eles têm uma crença de que há famílias espirituais. Aqui, nesse casamento, por exemplo, eu sou casada com o Rony, nós seremos casados na eternidade, geraremos filhos espirituais para que eles retornem para outros mundos com corpos e assim vai falando sobre o Evangelho de Jesus a cada lugar que eles forem. Vocês conseguem compreender isso? Muito. Outra crença que eles têm é que Jesus é um irmão espiritual de Lúcifer. Num livro, Moisés, capítulo 4, verso 1 ao 4 deles, na Pérola de Grande Valor, Abraão 3, 22 e 28 diz que Deus Pai Celestial estava sentado no seu trono, já escolhendo quem viria salvar a humanidade. E aí os dois filhos espirituais estavam ali falando, Pai, me envia. Ah, me envia. Então Satanás chega para Deus e fala, pode me enviar que eu vou cumprir o seu propósito. E Jesus diz, Pai, me envia. E Deus escolhe Jesus. E a partir daí houve uma disputa entre os dois. É por isso que Satanás se rebela. Isso na crença deles. Satanás se rebela porque ele estava disputando ali com Jesus quem é que viria salvar a humanidade. Outra coisa que eles acreditam é que a expiação, de uma forma velada, ela garante a ressurreição, mas não a salvação. Embora eles digam que Jesus é quem traz a salvação, eles não acreditam que Jesus, puramente Jesus, é suficiente para nos salvar. Porque a expiação de Jesus garante a ressurreição de todos. Todos podem reviver
a partir de Jesus, mas nem todos serão salvos a partir dele. Nós vamos ver também sobre a doutrina de salvação. E na Bíblia nós vemos que Jesus é eterno, ele era antes de tudo existir. No princípio era o verbo, ele já existia. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é Deus. Não é uma face, não é como, ele é Deus. Jesus, ele é o Filho único de Deus, Filho unigênito. Deus enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele se esvaziou voluntariamente, não ficou disputando com Satanás quem viria ou quem não viria. Ele se esvaziou, ele entregou o seu trono de glória e falou: Pai, eu vou, conjecturando. Ele nos dá a cruz que é suficiente. Em Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E não vem de obras, porque se vier de obras nós vamos nos gloriar. Então Cristo é suficiente para nos remir de todo o nosso pecado. A autoridade da Escritura, eu disse que eles têm mais 3 autoridades, que é o livro de Mórmon. Esse livro aqui, ele é um compilado de mais de 1000 anos de história, que conta que um profeta chamado Leí saiu de Jerusalém, veio para as Américas e começou a escrever as profecias. E aí esse Mórmon, o historiador, o profeta, achou esses escritos, compilou em placas de ouro, e quando o anjo se revelou a Joseph, ele entregou essas placas, e aí ele conseguiu traduzir. Só que há mais uma contradição, porque nessas traduções ele diz que foi a partir de um egípcio reformado, uma linguagem de egípcio reformada. Mas há historiadores, arqueólogos que dizem que isso nunca existiu, e mesmo que existisse, não há nada que possa corroborar com essa tradução que o Joseph fez. Já foi escrutinado, já foi analisado de todas as formas, e o livro de Mórmon é inventado. Por quê? Primeiro porque há nomes que não têm registros históricos, não tem base histórica para esses nomes. Já na Bíblia nós podemos ver que sim, tem registros históricos, tem registros de reinados. A Bíblia ela já foi analisada várias e várias vezes, ela continua sendo analisada. É o único livro que as pessoas tentam bater, mas no final ela sempre se confirma, ela sempre se completa, ela não se contradiz. Ela foi escrita num período de mais de 1500, entre 1500 e 1600 anos, por mais de 40 autores que não se contradizem. O que um começa falando, o outro vai terminar. E o livro de Mórmon não é bem assim. Ele já passou por quase 4.000 alterações em mais ou menos 200 anos. Porque a igreja foi fundada em 1830, ainda não já tem 200 anos, né? Então, por 200 anos... Não, ainda não. Vai fazer ainda... Olha aí, falta 5 anos. Em 195 anos de escritura, ela já passou por quase, para ser mais exata, já passou por 3.913 alterações. Tudo mudando palavras, mudando significados, mudando nomes. Às vezes a gente vê aí, né, hoje mesmo eu vi na internet, de que estão acusando de que algumas traduções elas estão alterando versículos, alterando textos, quando na verdade ela não está fazendo, ela está refinando. Quanto mais traduções saem, ela está refinando o significado da Bíblia. Porque tem os manuscritos, aí eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque senão a gente vai ficar mais tempo discutindo. Mas tem manuscritos que eles vão alinhando, vão pegando trechos e aí vão entendendo e construindo os textos da forma mais fidedigna possível. Eles buscam fazer isso. Então, quando a gente vê que em algumas Bíblias tem um pedaço, outras não tem, não é porque eles estão retirando, porque eles estão buscando refinar. E tenha mais de uma versão para você ir estudando, comparando, entendendo a Bíblia. Porque, gente, olha, eu assisti debates desse povo. Eu li os livros. Não li esse aqui todo não, mas li um bom pedaço. Li as revistinhas que eles dão e eles são muito preparados para poder te embater. Assim, eles dizem que a Bíblia ela é a palavra de Deus, só se ela for traduzida corretamente. Por quê? Pelo profeta. E quem é esse profeta?
O profeta, eles são escolhidos à medida que um vai morrendo, vai escolhendo o outro. Joseph Smith, naquela visão que ele teve, ele recebe 2 sacerdócios, o sacerdócio araônico e o sacerdócio de Melquisedeque. Para, Rony. De Melquisedeque. E aí nós vemos como que isso é contra a palavra do Senhor, porque diz que o sacerdócio araônico ele já foi encerrado e o sacerdócio de Melquisedeque ele é totalmente intransferível, ele é de Jesus Cristo. Em Hebreus diz que o Senhor é o sacerdote da ordem de Melquisedeque, e esse título só pertence a ele. E Joseph tomou esse título para ele, alegando que João Batista deu para ele o sacerdócio araônico e Pedro, Tiago e João concedeu a ele o sacerdócio de Melquisedeque. Isso, gente, parece assim, para a gente que entende, parece uma piada, porque quando a gente ouve assim, fala, meu Deus, o que esse povo está pensando? Mas para as pessoas que convivem dentro dessa religião, isso é a autoridade máxima. É como se ele fosse o próprio Jesus falando, replicando aquilo. Tanto que o livro de Mórmon diz outro testamento, outro evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus, na visão que deu a Joseph, ele diz que havia evangelhos escondidos. Havia livros escondidos e que cabia a ele traduzir e entregar para a população. E aí dentro da organização da igreja, há o profeta, ele é o vidente, ele é o revelador da igreja, há 2 secretários e 12 apóstolos. Ele é rodeado dos 12 apóstolos. Dessa era, porque eles acreditam que Deus vai levantando, né, profetas e apóstolos para cada geração, para cada era. Então, Joseph, ele era o profeta, e aí eles têm, alegam remoção de partes preciosas, num livro chamado 1 Nef, capítulo 13, versos 26 e 28. Diz nesse livro aqui que foram retiradas essas partes preciosas e que deve haver um intérprete. E quem é esse intérprete? O profeta escolhido deles. Só que quando você vai argumentar algumas coisas dos ensinamentos dos próprios profetas, que contradiz a Bíblia e às vezes até contradiz o que o próprio livro deles está dizendo, aí eles dizem que ali é uma opinião. Então, aquilo ali não é a doutrina. Só que quando você vai refutar e que a doutrina do profeta é válida, aí eles usam como uma doutrina válida, porque eles têm várias coisas, eles têm a Pérola de Grande Valor, tem o livro de Mórmon, tem doutrinas e convênio, tem os ensinamentos dos presidentes, que cada presidente pode ensinar de forma livre, tem os ensinamentos de Joseph Smith, tem um próprio dele, tem as histórias de Joseph Smith, tem o Evangelho dos Príncipes, então eles têm vários acréscimos. E isso tudo eu não estou falando na minha cabeça, não. Vocês podem entrar lá no site deles, Igreja dos Cristo Santos dos Últimos Dias, tem lá todos os estudos, tem os livros, tem as explicações, tem quem for mais curioso ainda, tem os volumes lá em inglês, é só pedir para o Google traduzir, você vai conseguir ver. Então tem muitas coisas, tem muito material que eles mesmos dão como munição contra eles de alguma forma. Mas está tudo lá, está aberto para todo mundo. Então nós falamos sobre a Bíblia dos Mórmons, o livro dos Mórmons. A nossa Bíblia diz que a palavra de Deus não passará. Então não tem essa de que existe livros que ficou e que tá errado, que precisa de uma interpretação. O próprio Jesus nesse versículo aqui, Mateus 5,18, diz que nenhum tio e nenhum jota seria retirado da lei. Tudo bem que é no outro contexto, mas nós sabemos que a palavra de Deus ela subsiste em todo momento. Assim como eu falei, ela é completa, ela é suficiente, ela já foi escrutinada, já foi examinada e cada vez mais a ciência corrobora com aquilo que a Bíblia já vem falando há quase 2000 anos. E não que a ciência é o nosso patamar maior ou a nossa regra de fé, mas é entender que ela é uma literatura, ela é um conjunto de livros que subsistiu, que sobreviveu. Então nós podemos dizer sim que ela
ela não contém, ela é a palavra de Deus, viva e eficaz, como em Hebreus diz, que atravessa as nossas juntas e medulas e tem o poder de transformar as nossas vidas. E o que eu fui lendo aqui não causa qualquer tipo de transformação, muito pelo contrário. Ele afaga aquilo que já é muito confortável para a gente, dá várias outras regras, mas o que já é muito confortável para a gente viver. A próxima doutrina que eu quero falar é a doutrina da salvação. Hoje mudou, mudou. Os mormons, eles acreditam que existem 3 reinos de glória: celestial, terrestrial e o celestial. E aí cada um alcança um nível de salvação dependendo de como ele foi aqui na Terra. Isso não é bíblico. Na Bíblia existe céu e inferno. Ou você vai para o céu morar com Jesus, ou você vai para o inferno para condenação eterna. Não existe meio caminho. Ou é um, ou é outro. A própria palavra diz, né? Sim, sim, não, não. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. A salvação nos mormons é a graça, obras e ordenanças. Lembra que eu falei que o sacrifício de Jesus não é suficiente? Por quê? Porque existem obras, existem rituais que vocês precisam fazer. Não tem a graça concedida por Jesus, mas tem as obras e tem as ordenanças. É como se fossem os sacramentos da igreja evangélica, né? Como nós temos a ceia, o batismo, o casamento, etc. Mas lá para eles, essas ordenanças são obrigatórias para a salvação. Se você não cumpre essas ordenanças, você não vai ser salvo. Você vai passar por um período ali sofrendo o suficiente. Quando você sofrer o suficiente, aí você sobe o seu nível de céu, como eu disse. Para eles, o casamento é uma dessas ordenanças de salvação. Quando você se casa, você recebe a salvação e esse casamento ele é eterno. Então você se casou aqui e vai continuar casado por toda a eternidade. E lá nessa eternidade é o que eu falei, vocês vão gerar famílias espirituais. Vocês não, que ninguém aqui em nome de Jesus vai fazer isso não. As pessoas que seguem essa religião, no entendimento deles se casam, geram famílias espirituais para gerar espíritos e assim reinar em outros mundos, povoar outros mundos. Eles acreditam no multiverso, né, em várias coisas, outros planetas, enfim. Eles também acreditam que a criança nasce sem pecado. E a palavra do Senhor diz que nós nascemos no pecado. Nós já nascemos com essa mancha do pecado. E isso faz com que a pessoa viva de uma forma que ela realmente nunca reconheça o seu pecado. Ela continua ali fazendo todas as obras, entendendo que Jesus... Se vocês lerem a revistinha deles, é que eu nem não sei se eu trouxe, acho que está dentro da minha bolsa. Tem uma revistinha deles que diz que todo mundo é filho de Deus. E a salvação vem através de Jesus, que nos garante que nós ressuscitaremos. Então ele não diz que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados e então nós teremos uma vida eterna. Não. Você vai ter uma vida eterna se você for para a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fizer todas as obras dele, ir evangelizar, casar. O evangelismo mesmo é um meio de casar, é para onde eles conseguem o casamento. Então você tem que cumprir etapas dentro da igreja para se atingir esse nível espiritual. Isso aí se mistura com várias outras religiões, com elevação espiritual e etc. Na palavra, nós entendemos que a salvação é somente pela graça. Não existe 3 reinos, não existe 3 lugares, ou é céu ou é inferno. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu esqueci de dizer. Não, pro próximo. Um outro trecho, uma outra doutrina a respeito da Igreja de Jesus Cristo é que eles são exclusivistas. Não há salvação fora da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Todas as outras igrejas são apóstatas, participam da grande apostasia, que é a grande e abominável igreja. Sabe lá em Apocalipse que diz sobre a Babilônia, a grande Babilônia? É como se nós fôssemos essa Babilônia e eles fossem os salvos. Então, se não é da SUD, né, da igreja,
não é salvo, não há salvação fora da igreja. Não há exaltação, né? Porque eles não falam salvação, eles falam exaltação. O Espírito é exaltado, o Espírito é elevado. E no entendimento deles, nós podemos chegar a ser como Deus um dia, a ser Deus. Porque quando nós atingirmos a nossa exaltação, atingirmos a nossa inteligência plena, nós poderemos instituir e nós seremos deuses de outros mundos. Então, essa é a crença. Você vai galgando, vai sendo exaltado até chegar a uma inteligência maior e se instruir. Outras tradições, como nós, consideram como a grande abominável igreja, está no livro deles, 1 Nef, capítulo 14, 9 e 10. Mas na Bíblia diz que a igreja verdadeira nunca desapareceu. Não, por mais que tivesse um período grande de apostasia, das pessoas esquecendo do evangelho, a igreja do Senhor mesmo, a original, a verdadeira, ela nunca desapareceu. Porque a noiva de Cristo, ela não é só essa visível aqui que nós vemos. Um tempo atrás nós aprendemos aqui que a noiva de Cristo é visível e é invisível. Por mais que nós não vejamos aqui, há irmãos em todos os lugares, exaltando o nome do Senhor, sendo fiel a Ele em todas as circunstâncias. Então a palavra diz que a igreja nunca desapareceu, porque as portas do inferno nunca prevaleceriam sobre a igreja. Nós sabemos que a salvação está em Cristo e não em uma instituição. Sempre falamos aqui, não é placa de igreja que vai salvar ninguém. Não adianta a gente buscar a igreja, ir para a igreja buscando a salvação, porque não é esse o propósito da igreja. O propósito da igreja é reunir os santos, aqueles que já foram salvos. Então nós estamos aqui porque nós um dia fomos salvos. Então nós nos reunimos para nos alegrar com os irmãos, como dizem em Efésios, né? Cantar salmos, cânticos espirituais, nos alegrarmos uns com os outros e ir nos polindo também uns com os outros. Essa é a intenção da igreja. Então não há salvação dentro de instituição. Acho que é isso. Sobre os 3 reinos de glória que eu ia dizer, né? O reino celestial, que vão ficar os fiéis mórmons na presença do Pai e do Filho, recebe a exaltação. Esse aqui é o nível máximo, ou seja, se você cumprir tudo, você recebe o nível máximo. Tem o reino terrestre, que vão ficar os honestos, que aceitaram o evangelho depois, tipo assim, tem um tempo, quando Jesus vem, nessa vinda de Jesus, quem foi fiel vai para a presença do Pai e é exaltado. Quem aceitou depois desse acontecimento, que nós vemos que não vai ter isso, depois desse acontecimento, aí são os honestos, né? Eles vão ficar no reino terrestre, que é como se fosse no meio. O reino celestial são os ímpios não arrependidos, ou seja, eles ainda vão desfrutar de algo, mesmo não se arrependendo. Ainda vai ter uma reconstrução de terra e eles vão ficar nesse lugar. Agora, as trevas exteriores são apenas para os filhos da perdição. E quem são os filhos da perdição? Ai, gente, nós somos os filhos da perdição na ótica deles. Deu para entender, gente? Eu falei muito corrido? Deu para entender que é bem confuso também, né? É pouco tempo para... Aí eu fiz aqui um quadrinho sobre a doutrina, o que os mormons acreditam que a Bíblia acredita. Doutrina, Deus, o que os mormons acreditam? Corpo físico e ele já foi homem. A Bíblia, Deus é espírito eterno e único. Ele era antes de tudo existir. Amém. Lembra que eles acreditam que Deus é um homem criado e que chegou à exaltação. Entenderam isso daí? Jesus, eles acreditam que é um espírito criado, irmão de Lúcifer. A Bíblia, ele é o Filho eterno, único, e ele é o Deus encarnado. Doutrina, Escritura, Mormons, Bíblia mais outros livros. A Bíblia diz que ela é única e suficiente. Salvação, os mormons, graça mais obras mais rituais. A Bíblia, graça somente. Igreja, exclusividade da Santos dos Últimos Dias.
Bíblia, Igreja Universal em Cristo. Como nós falamos nos outros estudos, nós cremos na universalidade da Igreja de Jesus. O que nos difere algumas coisas, que são aí questões de pontos de vista teológico, que não mexe nas doutrinas basilares, aí dá visões diferentes. Tem Batista, Assembleia e etc. Mas do que diz respeito às doutrinas elementares, se a igreja fere essas doutrinas, não são consideradas dentro do nosso viés cristão. Por mais que se digam cristãos, eles não são cristãos, porque ferem o cristianismo que vem de Cristo. Se eles ferem a imagem de Cristo, não tem como ser considerados cristãos. Mas uma coisa, aqui ó, Mormons, eles adicionam, subtraem, multiplicam e dividem, como o pastor falou, das operações matemáticas. Eles negam fundamentos da fé, eles adicionam livros e teses como autoridade, subtraem a trindade, a divindade eterna de Cristo, a suficiência da cruz e a autoridade da Bíblia. Eles multiplicam os meios de salvação e causam divisão com seu exclusivismo. Mas nós devemos amar os nossos irmãos mormons como pessoas e rejeitar as doutrinas. E nós temos que combater isso, espalhar o verdadeiro evangelho, não sendo como eles, não sendo sectaristas, né, como nós falamos no estudo passado. Nós não podemos ficar aqui no nosso grupinho fechadinho, eu sou certo, e vocês que se danem para lá, vocês são hereges, vocês não sei o quê. Não, nós temos que tratá-los em amor, se assim eles estiverem abertos a conversar conosco. Se não querem conversar, se querem denegrir, agredir verbalmente, aí você despede em paz, porque isso também é amor, e vá-te embora. Mas se a pessoa estiver disposta a até debater mesmo de uma forma saudável a respeito do que eles acreditam e do que nós acreditamos, é muito bom, porque nós precisamos espalhar o evangelho. E uma das coisas que eu estava meditando a respeito desse estudo de seitas e heresias é que nós sempre temos um pensamento de estudar a respeito dessas coisas para apontar. Se você está errado. Mas isso daqui é uma visão para nós, é um estudo para nós de entender. Por exemplo, essas duas religiões, a TJ e os mormons, nós apontamos aqui uma coisa que eles são exemplares, que é no evangelismo. Eles acreditam fielmente naquilo que é pregado e eles vão falar sobre exatamente aquilo que eles aprenderam. E será que a gente tem o mesmo fervor de falar com tanta convicção a respeito daquilo que nós cremos? Será que nós conhecemos verdadeiramente a nossa fé? Porque eles... Gente, os debates que eu assisti assim, lógico que as pessoas estavam lá debatendo, eram teólogos da maior altura, eles são entendidos, com mestrado e tudo mais. Então eles tinham bagagem, né, para poder debater. Só que aí pega um fulano da Silva, que vai para a igreja só no domingo, lê, não estou nem dizendo que não lê a Bíblia em casa, não, lê a Bíblia em casa, lê, sei lá, uns 2 capítulos por dia, mas não entende de fato o que está lendo. Se uma pessoa dessa que fica lá, eles têm estudos, eles têm revistinhas, eles têm de graça lá no site deles várias e várias informações. Se a gente pega uma pessoa dessa, como que a gente defende a nossa fé? Sem entender. Eu li uma revistinha deles que você lê e fala assim, cara, que coisa maravilhosa, que igreja boa para se ir. Só que só nessa revista eu encontrei tudo isso daqui contra a nossa fé. Mas era com tanta sutileza, com tanta, sabe, bem lá atrás. Então você tem que ter, não estou dizendo para você virar um teólogo, mas nós precisamos conhecer a nossa fé. Porque o que me entristeceu mais ainda é que são mais de 17 milhões de pessoas acreditando nisso aqui. De que eles estão buscando uma vida para ser exaltado e eles vão ser exaltados em outros mundos, terão famílias espirituais e poderão ser deuses. Olha o nível de entendimento do coração das pessoas e do pensamento. Por isso que Paulo dizia
que a gente precisava se munir para não ser levado por todo o vento de doutrina para lá e para cá. Ele disse também que nos últimos dias as pessoas não queriam ouvir, teriam comichão nos ouvidos. E não estou dizendo só dos coaches da teologia da prosperidade, não. As pessoas que vão seguindo essa religião é porque realmente tem concupiscências dentro deles que levam a crer que eles querem uma vida melhor. Porque é isso que os mormons pregam, uma vida melhor, você vai ter uma vida feliz. Embora tenha os intempéries das brigas de família e tudo mais, nessa revistinha que eu li vocês vão ter uma família feliz se vocês aceitarem Jesus como seu Salvador. E aí? E depois? A gente vai viver no mundo do País das Maravilhas, enquanto o Jesus nos chama o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E aí quando a gente olha sobre renúncia, e esse evangelho aqui é muito lindo. Não quero me renunciar, não. Então, você vê que são muitas pessoas sendo levadas por essas doutrinas que vão prometendo mundos e fundos que Jesus nunca prometeu. Então, esses estudos é mais para a gente se blindar também de entender e se despertar de que nós precisamos defender a nossa fé. Eu já sabia que essa seita era estranha, mas não sabia que era esse ponto. Isso daqui é tipo assim, é o mingau. Porque se vocês lerem o restante das coisas assim, eu comecei a ficar... Eu falei, eu vou enlouquecer. Porque é muita coisa contrária que eu não entendo, não consigo compreender. Da onde que as pessoas tiram crença suficiente para crer que os apóstolos vieram em espírito para conceder autoridade para o homem, que o próprio Jesus veio para conceder. E não tem testemunha de nada. É só ele é a própria testemunha. Esse homem conseguiu converter 17 milhões de pessoas a uma religião sem ele nem beira. Que não tem nada, não tem nenhuma substância que possa de fato firmar, como nós temos na Bíblia, que dura há mais de 2000 anos, praticamente, o livro, fora a religião. Então, o que nós estamos fazendo na nossa vida? A gente está aleatório mesmo. Realmente, a gente tem que entender a nossa fé e não estudar só sobre as religiões, as seitas. Essa semana foi isso que o Senhor ministrou no meu coração, que nós precisamos aprender a defender a nossa fé. Porque hoje é os não crentes que estão dizendo como que é ser crente. É os não crentes que estão dizendo sobre o que está na Bíblia. Eles se acham muito autoridade para falar de coisas que eles nem viveram. E aí onde que a gente está? Não sabe. Não sabe nada. Sabe que Jesus salva. E de resto a gente não sabe nada. Saiu esse documentário, não sei se vocês assistiram, de uma jornalista, alguma coisa apocalíptico, que ela começa a mostrar a realidade das igrejas e tudo mais, e aquilo, quando a gente olha, a gente começa a querer perder a fé. Falar, meu Deus, olha para onde a gente está indo. Mas está indo porque nós estamos adormecidos e deixando falsos mestres entrarem dentro das nossas igrejas, falando coisas que não deveriam falar, porque a gente não sabe o que está na Bíblia, porque a gente não sabe o que está na nossa fé. Mas, de tudo, eu quero terminar de novo com o versículo que nós começamos, né? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. É de entender a nível de que se um dia o pastor Mateus chegar aqui e pregar outra coisa que não esteja aqui, só porque nós confiamos no que ele fala, porque ele é entendido da palavra, mas nós somos falhos. Nós vamos cair, podemos cair. Então é entender o suficiente para, se ele ou qualquer um de nós subirmos aqui e falarmos algo que não está dentro daquilo que Jesus nos ensinou, nós podemos dizer com toda a autoridade, seja amaldiçoado. Encerre esse assunto e se converta, vá se arrepender. Nós precisamos ter esse entendimento, entender sobre a nossa fé. Amém? Alguma pergunta? O que eu não souber, eu vou pesquisar. Se eu não, isso mesmo assim não conseguir, aí é como o pastor disse, Deuteronômio 29, 29. O que é oculto, só o Senhor sabe. Alguma pergunta? Eu fiquei na curiosidade, porque
falou em relação aos evangelistas dele. Uhum. Realmente. E os PJs, eles saem entregando, mas normalmente homens, mulheres, crianças, e cachorro e papagaio, eles ali. Uhum. Os mormons não, são só os homens, né? Não, tem as mulheres também, mas é em coisas, missões específicas. Aí, eu nunca vi. Então, missões específicas. Os homens todos, eles perdem identidade Isso. e se transformam em elders. 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 Isso. Elders significa ancião, então é uma função que eles têm na igreja. É como se fosse pastor, um exemplo. Então, quando eles vão evangelizar, eles somem o nome deles, usam-se só o sobrenome, e aí toda vez que você perguntar o nome dele, vai falar Elder Costa, Elder Silva, porque ali eles não estão se representando, eles estão representando a igreja. Então, toda vez que você vê eles vestidos, é como se fosse a igreja andando ali. Então, toda vez que ele se apresenta, ele está apresentando a igreja. Sempre vai evangelizar. Será que veio pela imagem? Pode ser também. Isso aí eu não consigo te dizer, porque eu não. E Jesus pode ser. É uma teoria boa essa daí. Mas alguém tem alguma pergunta? Oi? Pode ser também. Se alguém se manifestar, às vezes um só ali não consegue conter, vai saber, né? Alguém mais? Com dúvidas? Não? Podemos encerrar? Amém?